Você está pensando em transformar a sua casa numa casa de alto padrão? Me siga aqui que eu vou te contar como transformar a sua casa numa casa de alto padrão. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é o conceito. O que é uma casa de alto padrão? Uma casa de alto padrão não precisa ser uma casa de alto custo. Uma casa de alto padrão é uma casa que não tenha defeitos, não tenha trincas na parede, não tenha problemas de umidade ascendente, não tenha problemas de falta de iluminação, não tenha problemas de falta de ventilação natural na casa. Tem vários itens que você pode transformar a sua casa numa casa de alto padrão. Uma casa de alto padrão é uma casa feita com amor, é uma casa feita seguindo os conceitos de arquitetura, bem-estar, os conceitos de salubridade. Isso é uma casa de alto padrão, completamente diferente de uma casa de alto custo. E eu sei bem essa diferença. Eu já fiz algumas centenas de casas de alto custo. Casa de alto custo são casas que você escolhe terrenos em localizações privilegiadas, na beira do mar ou em cima de uma montanha, uma vista que você tem uma condição espetacular, um pôr do sol maravilhoso. E aí você vai investir. Aquele terreno custou muito caro, é um terreno que tem alto custo. Aí você vai fazer uma casa onde você vai ter materiais que vão estar dentro adequado àquele valor final do imóvel que você está construindo. Mas isso não quer dizer que é uma casa de alto padrão. Uma casa de alto padrão pode ser a tua casa. É só uma questão de você adequá-la dentro dessas questões que eu falei para vocês. Iluminação, ventilação, salubridade, aproveitamento do terreno, que a casa seja prática, seja confortável, dê bem-estar. Isso é uma casa de alto padrão. Não precisa ser uma casa de alto custo. Casa de alto padrão é toda a casa que você constrói com amor, investindo tudo aquilo que você precisava e que você tem e que você economizou, que agora você vai fazer a sua casa. Ou você pode transformar a casa que você mora numa casa de alto padrão. Como? Pensando nesses itens que eu estou te falando. É a praticidade, é uma questão, e praticidade que eu falo é ter tomada no lugar certo. Uma coisa boba, mas que dá uma tranquilidade para você. Você chegar em cima de uma bancada de cozinha e ter lá as tomadas para você poder ligar a tua airfryer, do teu liquidificador. Isso é uma casa que te dá conforto. Uma casa que você tenha uma ventilação adequada. Uma casa que você tenha luz natural. E isso não é uma coisa difícil de fazer. De repente você pode ampliar uma janela, você pode substituir uma janela, você pode, em vez de ter uma janela, ter uma porta-balcão. E aí, nesse corredor lateral, você pode criar um jardim interessante. Então, de dentro da sua casa, você vai ter um visual bacana, vai ter um cenário. Então, não precisa ser uma casa de alto custo para você falar que é uma casa de alto padrão. Tua casa pode ser de alto padrão. É só a gente seguir esses conselhos que eu estou passando aqui para você nesse canal. Deixe o seu like e faça seu comentário. Eu vou gostar de poder entender o que você está precisando, tudo aquilo que você gostaria de ter, e eu vou te ajudar com isso. Uma das coisas que você pode fazer, que não é difícil, é fazer uma iluminação adequada na sua casa. Uma iluminação natural. Uma janela, você tem uma janela? Tira a janela e coloca uma porta-balcão. Ah, mas eu dou a minha janela, dá para um corredor lateral. Faça esse corredor lateral ter um jardim bacana. Cuida da iluminação, faça um jardim vertical, pendure umas flores. Isso já vai dar uma bela opção da sua sala para aquele corredor que você achava que era um corredor que não tinha significado, e de repente ele vai ter, porque ele vai fazer parte do cenário da sua casa. Outra coisa é você pensar na praticidade do teu dia a dia. Você precisa de mais tomada do lado do teu criado mudo, porque você vai ligar o teu celular, ou você vai ligar teu tablet. Pense nisso. Às vezes você tem uma tomada, não custa nada você trocar e colocar 4 tomadas naquele local. Em vez de você usar um Benjamin, ou você está usando lá um pedaço de fio para você poder facilitar a tua vida, não faça isso. Troca a tomada. Quer uma outra dica? Pense em como que você vai iluminar o seu banheiro. Às vezes, de repente, você tem a possibilidade ou de aumentar a janela de banheiro ou fazer uma clarabóia. São itens que não são caros de fazer e que vai te proporcionar muito conforto. Está pensando em como que você vai distribuir o mobiliário da tua casa? Com a ajuda de um profissional, ele pode transformar aquele espaço. Isso a gente tem vários vídeos na internet e vários vídeos na televisão de pessoas que fazem esse tipo de reforma e transformam aquele espaço
rapidamente sem ter muito custo, né? Investindo em pintura, investindo em iluminação, algum detalhe de uma parede onde você vai colocar um papel de parede, você vai ter lá uma condição muito mais bacana de estar utilizando aquilo lá, ou deixando um espaço ideal para o seu filho, para sua filha. Então não é coisa cara. São coisas que você imagina que vai ter um custo muito alto e não tem. Você pode contar com um profissional que vai estar te ajudando quanto isso. Não é caro, é uma coisa muito acessível e vai dar um outro padrão na sua casa. Isso é uma casa de alto padrão. É essa casa que você conseguiu deixá-la bem confortável, com os pontos certos. Puxa vida, um ponto de tomada paralela, onde você possa acender e apagar uma luz sem precisar levantar da cama. Uma coisa prática, fácil de fazer. Hoje em dia, nós temos muitos itens de automação e que você encontra em qualquer loja. Tem aí no centro da cidade que vai ter lá essa condição para você. Então não pense que aquilo lá é uma coisa muito cara. São coisas muito práticas de fazer e não são caras. E vai transformar a sua casa nessa casa de alto padrão que você sempre almejou. Então isso são coisas muito básicas que você pode estar imaginando de fazer para você ter exatamente essa praticidade. Não existe dificuldade de você transformar a sua casa numa casa de alto padrão. Siga aqui os nossos vídeos que eu vou te dar sempre ideias de coisas que você vai poder fazer para que você transforme a sua casa numa casa de alto padrão. Ou, se você está pretendendo construir, como fazer com que a sua casa seja considerada uma casa de alto padrão. Siga aqui nossos vídeos que nós vamos estar sempre te dando algumas dicas.